Gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã estaremos aprendendo um dos episódios mais famosos da vida de Jesus, quando ele acalma a tempestade. Nessa história podemos aprender que, ao termos fé, podemos enfrentar qualquer obstáculo e vencer as tempestades que surgem nas nossas vidas. Para isso eu gostaria de estar lendo com os irmãos Marcos capítulo 4, versículo 35 a seguir, que nos diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos, devemos buscar com o conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus, para podermos enfrentar com maturidade as tempestades em nossas vidas. E como enfrentaremos com maturidade as tempestades de nossas vidas? Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Marcos 4,35 nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos para a outra margem. Os discípulos prontamente obedeceram a Jesus. Conforme o relato no Evangelho de Mateus, os discípulos seguiram a Jesus. Mateus 8,23 vai nos dizer: Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. O texto a seguir diz que levanta uma grande tempestade. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Marcos 37a. O fato de seguirmos a Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestade nessa vida. Não nos isenta de passarmos por dificuldade, por aflições, muitas vezes acharmos que estamos perdidos, que não tem mais saída. Mas os discípulos reagiram também desesperadamente e são repreendidos por Jesus. Marcos 4,40 nos diz: Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eu faço essa mesma pergunta hoje. Por que somos tão medrosos? Por que temos tanto medo das dificuldades, das lutas, dos obstáculos que nos vêm na nossa vida, no dia a dia? Se temos Jesus ao nosso lado, se Jesus é o nosso comandante, se Ele está à frente de tudo, se Ele pode tudo, se Ele faz tudo. Os discípulos reagiram dessa forma porque tinham um conhecimento inconsistente sobre quem era e qual era a sua missão. O questionamento dos discípulos após o milagre revela essa realidade. E Marcos 4,41 vai nos dizer: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Irmãos, precisamos ter um conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus, para podermos enfrentarmos com maturidade todos esses obstáculos que surgem nas nossas vidas. Quando temos um conhecimento consistente da vida, da obra do Senhor Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante das tempestades que seguem as nossas vidas. Existem dois obstáculos que normalmente se levantam quando surge uma tempestade em nossa vida: o medo e a ansiedade. Tendo como base esse acontecimento descrito em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, analisaremos as condições para vencermos o medo e superarmos a ansiedade. Para vencermos o medo, precisamos ter uma fé fundamentada no conceito claro sobre a identidade de Jesus. O medo e a incredulidade sempre andam juntos. Marcos 4,40 nos diz, Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Os discípulos eram, na sua maioria, pescadores experientes que conheciam aquele lugar e a vida no mar. Como eles acreditavam que poderiam morrer, podemos afirmar que a tempestade era impressionante e assustadora. Por isso eles despertaram Jesus de forma acusatória. Marcos 4:38b. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Diante do poder de Jesus, eles questionaram. Marcos 4:41b vai nos dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A incredulidade dos discípulos estava relacionada com o fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus. Precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Precisamos ter a nossa fé fundamentada no Cristo ressuscitado, porque Ele ressuscitou. Esse conhecimento vai nos dar condições de vencermos todo e qualquer tipo de medo, a passarmos por toda a batalha que se faz na nossa vida, que se levanta. E segundo, para superarmos a ansiedade, precisamos aprender a descansar em Deus, tendo uma clara percepção da nossa identidade em Jesus. A ansiedade não nos permite descansar. O vento, as ondas se arremessavam contra o barco. O barco já estava para se encher de água. Marcos 4:37 vai nos dizer: e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, Jesus estava no barco, dormindo sobre um travesseiro em meio à tempestade, mas Jesus estava no controle, Jesus estava calmo porque ele tinha ciência de quem ele era e do que ele podia fazer. E isso que nós temos que ter hoje, ciência de quem Jesus é e do que ele pode fazer em nossas vidas. As lutas são grandes, mas Jesus é maior. E Marcos 4:38 nos diz: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus conseguia dormir em meio à tempestade porque tinha uma percepção clara de si mesmo, de sua identidade. Essa consciência de si mesmo permitia que ele visse com clareza a sua missão, o propósito que o Pai tinha para ele. Ele sabia que sua hora ainda não havia chegado e que não seria naquela tempestade que ele morreria. Quando temos uma percepção clara da nossa identidade em Jesus e do propósito do Senhor para as nossas vidas, também poderemos descansar, mesmo em meio a uma tempestade em nossa vida, mesmo em meio às tribulações que vêm sobre nossas vidas, podemos descansar em Jesus.
E qual deve ser a nossa identidade espiritual? Efésios 1, 20, 21 e 2 e 6 vai nos falar um pouco sobre isso. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, quando estamos ao lado de Jesus, quando Jesus está ao nosso lado, não devemos temer, não precisamos temer as lutas, as dificuldades, as aflições que vêm sobre a nossa vida, porque nós temos um vencedor, um general de guerra que nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder. Ele ganha, ele passa por as nossas tribulações, ele nos leva a estar firmados nesse Deus maravilhoso. O medo pode ser vencido, a ansiedade pode ser superada, a consciência de quem Jesus nos ajuda a vencer o medo, a consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superarmos a ansiedade. Irmãos, quando temos conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem em nossas vidas. Não há nada maior do que o nosso Deus. Não há nada que possa vencer esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso que se faz presente em nossas vidas todos os dias. Então vamos descansar embaixo de suas mãos poderosas. Vamos ficar firmes com Ele, que Ele nos dará a vitória. E eu quero orar com os irmãos nesta manhã. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos e Te glorificamos, porque Tu és Deus poderoso, Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus de guerra que não nos deixa, Papai querido, em momento algum, ó Deus, desfalecer. Se faz presente na vida de cada um que está ouvindo este áudio, Papai querido, nas famílias representadas, Papai amado, nesses que estão ouvindo, ó Deus. Ó Pai querido, se for cura, venha curar nesta manhã. Se for libertação, venha libertar, Papai querido, venha salvar, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Se faz presente em nossas vidas, fala aos nossos corações. Queremos, ó Pai, continuar cada dia mais e mais na Tua presença. Fica conosco, se faz presente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.